Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante. Na época da faculdade, eu fiz a disciplina e eu tirei 10. Eu adorava. Nossa, era muito legal. A gente está falando de histologia, né? Histologia humana, no caso, que é quando a gente vai estudar os tecidos do corpo humano. Aqui eu achei essas imagens tão bonitinhas. Quando eu fiz na faculdade, a histologia era bem legal, porque a prova eram lâminas cortadas no microscópio, né? E a gente tinha 2 minutos só para ver, identificar e colocar a função. Ah, eu adorava, muito legal. Então, quando a gente fala de tecidos, eu estou dizendo sobre diversos tipos de tecido que temos no corpo, né? Tecido epitelial, nervoso, conjuntivo, ósseo. O conjuntivo, vocês vão ver que o conjuntivo ele é enorme. Ele tem ósseo, tem adiposo, tem cartilagem, tem tecido conjuntivo frouxo, denso, um monte de coisa. Além disso, você pode falar do tecido, quando eu falo muscular, aí músculo estriado cardíaco, esquelético, liso, enfim, a gente vai ter aula sobre todos esses tecidos no geral. Só que hoje a gente vai focar no tecido epitelial. Então, assim, lembra que a gente falou em embriologia, você tem diversos folhetos embrionários que vão se diferenciar em tecidos depois. O tecido epitelial, ele tem origem, pode ter, dependendo da parte do corpo, pode ter origem em um folheto embrionário específico. Por exemplo, a ectoderma dá origem à epiderme e alguns anexos epidérmicos. Endoderma dá origem ao revestimento interno dos aparelhos respiratório e digestório, além do epitélio do fígado, do pâncreas. E a mesoderma dá origem ao revestimento interno dos vasos, que é chamado de endotélio, e revestimento externo dos órgãos internos. Então, assim, no geral, o tecido epitelial ele pode sim surgir de cada um dos folhetos embrionários, né? Então, nós temos 2 tipos de tecido epitelial, que é o de revestimento e o glandular. E as funções no geral de um epitélio: proteção, secreção de substâncias, principalmente pode ser substâncias tóxicas ou não, absorção de materiais, transporte de moléculas, permeabilidade seletiva entre as células e detecção de sensações também, quando a gente fala de um dos nossos sentidos, que é o tato, né? Então, assim, o tecido epitelial, ele é avascular. Isso quer dizer que não tem vasos sanguíneos ali. E aí, como é que aquelas células conseguem se nutrir, né? Como é que elas conseguem se manter vivas? Porque logo abaixo do tecido epitelial você vai encontrar uma camada de tecido conjuntivo que possui vasos sanguíneos, e aí os nutrientes conseguem passar por difusão para as células acima do tecido epitelial. Então a nutrição e oxigenação é devido a esse tecido conjuntivo adjacente que fica bem baixo. Nessa imagem a gente consegue visualizar o tecido epitelial, e aí tem uma parte chamada lâmina basal que separa o conjuntivo do epitelial. Além disso, fibras nervosas sensoriais que acabam em terminações nervosas livres podem ser encontradas no tecido epitelial, então isso ajuda bastante na sensibilidade. As células são justapostas, elas são bem grudadinhas, tem pouca ou quase nenhuma substância extracelular, então não tem alguma substância entre uma célula e outra, e elas são firmemente aderidas umas às outras. E isso é muito importante também para proteger, né, aquele tecido contra micro-organismos ou entrada de qualquer coisa que não é para estar lá. Aqui eu coloquei que o tecido epitelial tem vida limitada, isso quer dizer que ele é substituído de tempos em tempos. E isso no seu corpo inteiro, todo local onde tem um epitélio, ele vai ser substituído de tempos em tempos. Então é uma renovação que é constante. E assim, vocês vão ver que no livro de vocês tem falando sobre a classificação dos epitélios. Eles podem ser diversos tipos, de acordo com o número de camadas de células, o formato. Isso daqui não cai muito em prova, você encontra só em questões de provas bem específicas. Então eu só quis mostrar para vocês, por exemplo, esse primeiro epitélio aqui, ele é chamado de pseudoestratificado. Você só tem uma camada de células, só que parece que você tem muitas. Mas é porque as células, os núcleos o núcleo de uma célula pode ser mais alto do que de outra, mas é uma camada só. Esse daqui é chamado simples pavimentoso, esse é simples cúbico, esse é simples prismático.
Esse é estratificado pavimentoso, porque você tem várias camadas de células. Vocês vão ver que a epiderme ela é constituída assim. Tem o estratificado de transição e o estratificado prismático. Então, assim, vocês não precisam focar muito nisso, não. Só saber que existem várias disposições de células diferentes nos epitélios e formatos também. Assim, um dos tipos de tecido epitelial é o chamado glandular. E, nossa, a gente vai estudar muito sobre isso, porque as glândulas, no geral, elas podem ser classificadas como exócrinas, endócrinas ou mistas, também chamadas de anfícrinas. Glândulas exócrinas, exofora. Então, tudo que é produzido nessas glândulas vai sair por ductos que vão conduzir essa secreção à superfície epitelial livre. Por exemplo, glândula mamária não produz o leite vai sair. As glândulas salivares, elas ficam aqui na boca, elas produzem a saliva e a saliva sai por um duto para a superfície livre. As glândulas sudoríparas, mesma coisa. Já as glândulas chamadas endócrinas, tem uma parte que a gente estuda de sistema endócrino que a gente só fala delas. Endo significa dentro. Então, o produto da secreção dessas glândulas é lançado no interior de vasos sanguíneos, sendo transportado pelo sangue. Por exemplo, um hormônio. Então, um exemplo de glândulas endócrinas, tireoide, paratireoide, suprarrenais. Aqui tem imagem, ó, suprarrenais. O pâncreas também o ovário, o testículo, a glândula pituitária, que é a hipófise, glândula pineal, tudo isso seriam glândulas endócrinas. Já as glândulas mistas, o pâncreas é um ótimo exemplo disso, porque vai produzir tanto substância que vai sair, né? Então seriam substâncias exócrinas, quanto uma secreção endócrina também que vai cair na corrente sanguínea. O fígado também e as gônadas também são desse jeito. Para vocês entenderem melhor, o pâncreas produz enzimas que vão cair lá no duodeno depois para ajudar na digestão e depois aquilo tudo sai. Mas o pâncreas também produz dois hormônios super importantes, a insulina e o glucagon, que estão associados com a glicose, né? A presença de glicose no sangue. Se tiver muita glicose, tem que ter insulina. Se está faltando glicose no sangue, entra em ação o glucagon. E aí a gente fala mais disso na parte de sistema endócrino, né? Então, por isso que o pâncreas é uma glândula mista, tá? E aqui eu botei uma imagem só para mostrar, tem 3 tipos de glândulas exócrinas de acordo com o que sai dela, né? Olha só, as holócrinas, que são as glândulas sebáceas, por exemplo, além da secreção que ela produz, a célula também ela se desintegra e sai junto, então tem uma constante renovação aqui. As glândulas chamadas de merócrinas, elas produzem as secreções e somente a secreção ela é eliminada. Por exemplo, as glândulas salivares e a maioria das glândulas sudoríparas. Agora, as apócrinas produzem a secreção, só que partes do citoplasma da célula saem juntos. Por exemplo, as glândulas sudoríparas, algumas, e as glândulas mamárias. Então, assim, quando a gente fala da pele, se você fizer essa imagem aqui, é um corte, né, mostrando, a pele seria só a epiderme e a derme. Nós temos essa parte aqui de baixo, chamada hipoderme, não faz parte da pele, mas todos os organismos que têm epiderme, derme e hipoderme são chamados de endotérmicos. A gente vai falar mais pra frente, mas essa hipoderme, ela é super importante porque ela é rica em tecido adiposo, né, que é gordura, e ajuda no isolamento térmico, ajuda a proteção contra choques mecânicos, só que ela não faz parte da pele. Então a gente estudando a pele estuda só epiderme e derme, mas saiba que nós, animais endotérmicos, nós temos epiderme, derme e a hipoderme ainda abaixo. Outro tipo de animal endotérmico também são as aves, porque o ectotérmico seria peixes, anfíbios e répteis, são aqueles que não conseguem manter a temperatura do corpo constante, ou seja, a temperatura do corpo varia com a temperatura do ambiente. Já animais endotérmicos, aves e mamíferos, conseguem criar um calor e manter essa temperatura constante no corpo, não sendo tão afetado com a temperatura externa, né? Então, assim, a gente tem adaptações para conseguir manter a temperatura constante.
Tô aqui só para mostrar, a gente tá vendo que tem pelos, tem glândulas, tem vasos sanguíneos, terminações nervosas, então a gente vai falar de cada um deles. Então, como eu falei, a pele é formada de epiderme e derme, é o maior órgão, aqui tá no plural, tá errado, é o maior órgão do nosso organismo, ou seja, ocupa 16% da nossa massa corpórea e tem várias funções. A primeira, mais importante, de barreira. Claro, porque não tem como uma coisa atravessar a sua pele assim totalmente, né? Então protege bastante contra qualquer agente externo. Defesa, porque a nossa pele tem sim células de defesa atuando ali. Então células de defesa que a gente vai falar mais pra frente, né? Principalmente quando falar sobre o tecido conjuntivo hematopoético, que é aquele que produz o sangue e tal, a gente fala mais dessas células de defesa também. Uma outra função é a função de produzir queratina, que é uma proteína que ajuda a impermeabilizar a pele, né? Ajuda a proteger, a gente tem bastante queratina aqui, mas o cabelo também é feito de queratina. Ela também tem função excretória, porque ela vai liberar substâncias tóxicas, além de suor, além de sais, né? Ureia no geral. Ela também tem a função de produzir melanina, que vai ser uma substância que vai proteger o núcleo da célula contra raios ultravioleta. A gente vai falar um slide mais ou menos daqui a pouco, que os raios ultravioleta, eles podem causar câncer, né? Então, é um tipo de... pode induzir mutações, que são mutações que, devido à grande exposição aos raios ultravioletas, podem acontecer. Só que vocês vão ver que a melanina, ela produz as células que produzem melanina, essa melanina ela vai proteger o núcleo ali da célula para que ela não sofra essa mutação, tá? Outra função seria a produção de sebo, que é um lipídio. Tem função tátil e função termorreguladora também. Então, falando da epiderme especificamente, que é a primeira camada da pele, ela não é vascularizada, lembrando que ela recebe seus nutrientes pelo tecido conjuntivo que vem abaixo. Ela é dividida em 5 camadas. Ah, mas eu preciso saber cada camada? Não. A maioria das provas não cobra isso de você, mas o que vocês têm que entender é que é assim, olha essa primeira camada, chamada extrato germinativo. Aqui as células estão em constante mitose, então você vai produzindo, uma célula produz duas produzem 4 e por aí vai. Então acontece como se fosse uma escada rolante. As células que foram produzidas aqui, elas vão sendo empurradas para cima. Aí tem o extrato espinhoso, o extrato granuloso, tá vendo como elas estão ficando cada vez mais achatadas? Chegando no extrato córneo, aqui você já tem uma impregnação com queratina. E aí as células acabam morrendo, por isso que a gente troca de pele, porque essa pele que foi empurrada, ela vai ser eliminada e novas células vão chegando também. Então, quem é que vai produzir a queratina? É uma célula chamada queratinócito. Quem produz a melanina? Melanócitos. E nós temos também 2 células bem importantes, que são as células de Langerhans, que estão associadas com a defesa. Então, assim, se chegar algum antígeno estranho, essa célula vai reconhecer e vai apresentar esse antígeno aos linfócitos, que são células que efetivamente podem combater esse antígeno. Além disso, podem ter células de Merkel, ou também chamados discos de Merkel, que são células mecanorreceptoras. Então, elas recebem impactos, né? Então, são estímulos táteis. Então, aqui nessa imagem, só para mostrar para vocês, aqui seria, tudo isso daqui seriam queratinócitos, que produzem queratina. Aqui a gente tem uma célula de Langerhans, aqui tem um melanócito, aqui embaixo você tem célula, que é a célula de Merkel, e aí ó, aqui embaixo você vai ter células mais novas, e aqui em cima células mais velhas, impregnadas com queratina, elas acabam morrendo, e aí você substitui depois. Já a derme, ela fica abaixo da epiderme, então essa imagem é um corte mesmo histológico, mostrando, olha a pele. A derme ela vai ser formada por tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. Olha que bonita a diferença aqui das células, né? Além disso, tem vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tem nervos, pode ter vários anexos córneos que vieram lá da epiderme, mas é como se fosse uma invaginação, então ocupa um pouco o espaço da derme.
como pelos, unhas, garras, cascos e cornos, além das próprias glândulas sudoríparas e as sebáceas. Elas estão localizadas na derme. Então, lembrando que a derme, por ela ser vascularizada, ela que vai nutrir a epiderme. Ela é constituída de substância fundamental e várias fibras, sendo elas colágenas e elásticas. Quando a gente falar de tecido conjuntivo, a gente volta falando disso. Mas a fibra colágena, ela ajuda a dar sustentação e a elástica, elasticidade. Por isso que ao longo do tempo, a gente vai perdendo um pouco a formação dessas fibras e aí a pele vai caindo, vai perdendo elasticidade, vai ficando um pouco com um aspecto de mais velho. A principal célula da derme se chama fibroblasto, que produz, né, essas fibras. E você também pode encontrar macrófagos, linfócitos, mastócitos, são tudo células de defesa. Essas células a gente também fala nas próximas aulas. Então, só uma imagem mostrando aqui, olha que bonito aqui. Epiderme, então tem os estratos todos até aqui em cima. Você tem a derme e aqui embaixo a camada chamada subepiderme, que é a hipoderme que a gente tinha falado, que ela é rica em gordura, tá? Agora, sim, falando das glândulas especificamente, as glândulas sudoríparas, elas podem ser divididas em dois tipos, as apócrinas ou as écrinas, que também são chamadas de merócrina. Nessa imagem a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos da diferença entre elas. Olha só essa glândula sudorípara. O ducto está saindo próximo ao folículo piloso, agora essa écrina, o ducto está saindo fora. A glândula sebácea também, ou a secreção vai sair próxima do ducto piloso, do folículo piloso, né? Então, as glândulas sudoríparas você pode encontrar em toda a sua pele, no seu corpo inteiro. Elas são muito importantes porque elas ajudam a regular a temperatura do corpo. Tanto que quando você faz uma atividade física ou se você está num dia muito quente, seu corpo teoricamente aumenta a temperatura. A temperatura do nosso corpo normal é tipo 36,5, 37. A gente tem que manter essa temperatura sempre. Mas se você faz uma atividade física e aumenta muito a temperatura do seu corpo tem que arrumar formas de diminuir isso. E o suor é uma ótima forma de fazer isso. Porque ao liberar o suor na pele, ele vai conseguir meio que pegar o calor da pele e depois ele evapora. Então, é uma ótima regulação térmica porque o suor ajuda a reduzir a temperatura do corpo. Além disso, as glândulas sudoríparas auxiliam na flexibilidade da pele e também ajuda na excreção de resíduos. Então, assim, como a gente falou, elas podem ser apócrinas ou écrinas. As apócrinas são as conhecidas como por causa do CC, né, aquele fedor do cascão. Só que, na verdade, o problema não é nem o cheiro da secreção produzida por ela, porque a secreção dela é mais viscosa, tem um monte de proteína, ácidos graxos. Só que o problema é que, lembra que a secreção sai próxima aqui do folículo piloso? Essa região é uma região que pode ter muitas bactérias. Então, se a secreção ficar aqui, é tipo o paraíso, o parquinho das bactérias. Elas vão se alimentar super aqui, vão se reproduzir e podem produzir substâncias mal cheirosas. Então, por isso que é o CCzão, né? Só que, assim, essas glândulas, elas aumentam muito a sua atividade na puberdade. Por isso que quando está entrando na adolescência, nossa, o adolescente ele pode feder mesmo, produzir muito suor, mas por causa dessa presença do suor com as bactérias, principalmente na região da axila, né? Você tem a produção de um odor forte, mas não é por causa da secreção da glândula sudorípara apócrina. É por causa da bactéria que está lá comendo aquilo ali, tá? Agora, as glândulas sudoríparas écrinas, ou também chamadas de merócrinas, aí sim é o suor que a gente conhece, que é aquele que tipo, tá quente, você vê aquele suor saindo depois de fazer uma atividade física e tudo mais. Esse suor, ele é rico em água, ureia, ácido úrico, cloreto de sódio, só que se você comer muito alho, você também libera um pouco da substância no seu suor. Isso daí dá para sentir o cheiro. Quem come muita cebola também, até álcool. Eu tenho um amigo que eu lembro que na época da faculdade, assim, se algum dia ele tinha bebido muito, no dia seguinte ele nem precisava me falar, porque ele estava exalando um cheiro específico que ele só liberava quando ele bebia. E com certeza ele estava colocando álcool para fora, tá? Então,
Então, lembrando, apócrina, a secreção sai aqui próxima do folículo piloso e a écrina não, tá bom? Agora, as glândulas sebáceas é o sebo, né? Ela é muito importante, essa glândula. Ela vai ser encontrada em todo o corpo, exceto aqui, ó, na palma da mão e na sola do pé. Os ductos, eles vão desembocar assim, próximo da porção terminal do pelo, e essa secreção, ela é cheia de lipídios, né? Ácidos graxos, colesterol, ela é mais viscosa e ela é super influenciada por atividades, pelos hormônios, né? Então, principalmente pela puberdade. Lembra que quando vocês eram adolescentes, mais novinhos, apesar de que pode ter gente ainda, né, bem mais novo, você começou a produzir muito óleo no rosto, né? Tipo, ai, minha pele tá oleosa. Porque os hormônios sexuais, eles aumentam muito a produção dessas glândulas sebáceas. E elas são muito importantes porque elas vão ajudar a lubrificar e impermeabilizar a pele. Então, assim, claro que em excesso pode fechar poros, aí bactérias que já estão presentes nos poros podem começar a proliferar e causa cravo, espinha e tudo mais. Eu vou fazer 30 anos e até hoje a minha pele é super oleosa, eu tenho um monte de cravo, tô doida pra ir numa dermatologista logo pra ver isso. E uma coisa que eu achava interessante quando eu descobri, sabe no inverno que a gente tem costume de tomar banho muito quente? Então esse banho muito quente, ele pode acabar atrapalhando, né, esse sebo, a liberação e até mesmo a presença desse sebo na pele, por isso que no inverno a nossa pele fica bem mais ressecada. Olha que doido! Agora, olha só, uma coisa muito importante que cai às vezes em prova, assim, é falar sobre os raios, como os raios ultravioletas, eles podem afetar a nossa pele. Os que a gente mais comenta é o UVA e o UVB. A grande diferença entre eles é a camada que eles atingem primeiro. Os raios UVA, eles podem ir mais profundamente na pele, chegando até a derme. Os raios UVB, eles ficam mais na região da epiderme. Só que assim, os raios UVA, o que pode acontecer? O raio UVA, ele danifica fibras colágenas e elásticas, levando ao envelhecimento precoce da célula, né? Lá daquela fibra. E aí lembra que eu tinha falado que a fibra colágena ajuda a dar sustentação e a elástica elasticidade. Se você está destruindo, né, atrapalhando essas fibras, vai envelhecer mais rapidamente. Por isso que quem toma muito sol no rosto, quem trabalha, né, debaixo de sol forte, essas pessoas, elas aparentam ser mais velhas do que elas realmente são. Agora, os raios UVB podem levar a vermelhidão na pele, queimaduras e elevam muito o risco de câncer de pele. Só que eles também estimulam a produção de melanina e vitamina D. E a vitamina D, ela vai ser super importante, principalmente para você conseguir absorver e colocar depois cálcio nos ossos, né? Então, assim, o ideal é você, né, tem aquele padrãozinho de tomar sol até 10 horas da manhã e só depois das 4, usar um protetor solar, repetir a aplicação do protetor solar com frequência. E eu já vi questões associando isso também com a destruição da camada de ozônio. Tipo, misturou ecologia com histologia e tecido epitelial e tudo mais. Porque se a camada de ozônio ela está ficando cada vez mais fina, os raios vão chegar muito fortes. Se eles vão chegar muito fortes, o que pode acontecer? Ter mais casos de câncer de pele. E aí, assim, quando a gente fala do sentido, né, do tato, aqui eu estou mostrando a pele e todas as estruturas e células sensoriais associadas a alguma coisa presente na pele. Ó, primeiro, terminações nervosas livres, elas podem chegar até aqui em cima, aqui na epiderme, tá? Passa aqui as cristas epidérmicas. Essas terminações nervosas, elas que vão perceber dor, frio, calor, prurido é coceira, tá? E cócegas também. Então, quando alguém faz cosquinha em você, você percebeu por causa delas. Agora, o corpúsculo de Meissner, que fica bem aqui na crista epidérmica, né, que é a divisão entre a epiderme e a derme, está associado com a percepção de sensações táteis de pressão e vibrações lentas. Já o corpúsculo de Ruffini é um mecanorreceptor. As terminações nervosas que estão associadas aqui ao folículo piloso
São terminações de adaptação rápida, elas detectam o movimento na pele, então se você encostar num pelo, ela já consegue perceber. Se o pelo precisar levantar, tem músculos associados, né, a esse folículo piloso, mas essas terminações também auxiliam nisso. Aqui você tem o corpúsculo de Pacini, que ajuda no estímulo, né, percebe estímulos de pressão e vibração rápida. Tem o bulbo de Krause, que essas células transmitem sensações táteis, e os discos de Merkel, que percebem sensações táteis e de pressão superficial. Então, assim, todas essas células é que vão dar mesmo ao sentido do tato, né? Então, assim, eu peguei alguns exercícios de vestibular por fora, porque eu achei que faltou um pouquinho no livro de vocês, e aí eu vou fazer uma lista para mandar para vocês. Então, olha essa primeira questão. A pele é o maior órgão do corpo humano, revestindo toda a superfície corporal. Funciona como uma barreira protetora contra as radiações solares, particularmente os raios ultravioleta, lembrando que a exposição excessiva ao sol aumenta drasticamente o risco de câncer de pele. A pele atua também na proteção contra agentes mecânicos, atritos e pressões, químicos, substâncias prejudiciais e biológicos, micro-organismos patogênicos. Além disso, evita a perda excessiva de água, desempenha importante papel na manutenção da nossa temperatura corporal e na elaboração de metabólicos. Considerando as principais funções desse órgão, é correto afirmar que a presença de uma epiderme queratinizada, do ponto de vista adaptativo, está diretamente relacionada à reserva nutritiva? Gente, nada a ver, né? Epiderme queratinizada, você não está guardando nada de estoque de energia, não. B. As glândulas sudoríparas são responsáveis pela produção do suor, ajudando a elevar a temperatura do corpo ao ser eliminado? Não, não é elevar, é a reduzir. C. A transpiração diminui em dias frios e os vasos sanguíneos da pele se dilatam, o que aumenta a perda de calor e mantém o corpo aquecido. Vamos lá. A transpiração diminui em dias frios, certo? Os vasos sanguíneos não vão dilatar. Os vasos sanguíneos das periferias do corpo, eles vão contrair. Porque se você dilata, você aumenta a superfície de contato e o calor pode sair mais facilmente. Pô, se tá frio, você quer manter seu corpo quente. Então, o vaso sanguíneo, ele contrai, o que vai diminuir a perda de calor e manter o corpo aquecido. Então, tá errada. D. A transpiração aumenta em dias quentes e os vasos sanguíneos da pele se contraem, o que diminui a irradiação do calor para o meio, esfriando o corpo. Não. Os vasos sanguíneos da pele, eles vão dilatar, é o oposto da C, né? Eles dilatam, eles aumentam, porque aí a irradiação de calor é muito maior, então você diminui a temperatura do corpo. Então, só pode ser a letra E. A exposição da pele aos raios ultravioleta pode causar vermelhidão, queimaduras e também estimula a produção de melanina, que a protege dos efeitos negativos da radiação. Certinho. Lembrando que, se você quiser pausar, fazer o exercício e depois ver a correção, fica à vontade. Próxima questão foi da UERJ. Os capilares são os vasos sanguíneos que permitem, por difusão, as trocas de substâncias como nutrientes, excretas e gases entre o sangue e as células. Essa troca de substâncias é favorecida pela seguinte característica dos capilares: camada tecidual única, presença de válvulas móveis, túnica muscular desenvolvida, capacidade de contração intensa. Olha só, quando a gente fala de capilar sanguíneo, é o menor vaso sanguíneo, ele que permite a troca. Se ele tivesse um músculo muito bem desenvolvido, isso ia atrapalhar. Quem tem válvula móvel são as veias, não são os capilares. Capacidade de contração intensa, isso daqui ajuda principalmente ao sangue continuar circulando, e os capilares não. O que seria essa camada tecidual única? Porque se você for olhar um capilar, a parte de dentro é formada por um epitélio, são as células endoteliais, é o endotélio. Então, ele, por esse capilar ser fininho, ele permite as trocas. Próxima questão da UFJF. Analise as seguintes afirmativas sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial reveste o corpo e protege o organismo contra atritos, invasão de micro-organismos e evaporação. Acho que tá certo, né? É caracterizado pela pouca quantidade de substância intercelular e abundância de vasos sanguíneos,
o que favorece sua função de barreira contra a invasão de patógenos. Tecido epitelial tem muito vaso sanguíneo? Pensa aí. 3. Quanto mais grosso for o epitélio, melhor será sua capacidade de proteção. Quanto mais fino, melhor sua capacidade de absorção. Isso aí tá certo também. Nos vertebrados terrestres, répteis, aves e mamíferos, as células epiteliais da epiderme fabricam actina, uma proteína impermeável que evita desidratação. Gente, a actina é uma proteína que está lá no músculo e está associada com a contração muscular, não tem nada a ver. As pessoas idosas têm cabelos grisalhos porque os melanócitos da base do pelo perderam a capacidade de produzir melanina? Sim, e não é só pessoa idosa não, me senti uma véia agora, porque eu tô com 29 anos, estou cheio de fio branco. O nosso cabelo, ele tem a cor que tem por causa dos melanócitos que tem ali na base. Então eles produzem pigmentos ali, né, para dar a coloração. Então se aqueles melanócitos eles vão envelhecendo, você vai parando de produzir o fio de cabelo daquela cor. Eu já achei até fio ruivo na minha cabeça, meu Deus. Então seria 1, 3 e 4, tá? 1, 3, 4 não, desculpa, 1, 3 e 5. Agora uma questão que foi do Enem. Os tecidos animais descritos no quadro são formados por um conjunto de células especializadas e a organização estrutural de cada um reflete suas respectivas funções. Então, ósseo, células encerradas em matriz extracelular rica principalmente em fibras colágenas e fosfato de cálcio, conjuntivo denso, grande quantidade de fibras colágenas, conjuntivo frouxo, fibras proteicas frouxamente entrelaçadas, epitelial de revestimento, células intimamente unidas entre si, podendo formar uma ou mais camadas celulares, muscular estriado esquelético, longas fibras musculares ricas em proteínas filamentosas. De acordo com a organização estrutural dos tecidos descrita, aquela que possui a capacidade de formar barreiras contra agentes invasores e evitar a perda de líquidos corporais é qual desses tecidos? Obviamente que é o epitelial de revestimento, principalmente porque falou que elas estão intimamente unidas entre si, formando várias camadas. Isso impede muito a perda de água, né? E também a entrada de agentes invasores. Agora uma questão da FUVEST. Cite 3 mecanismos que permitem a manutenção da temperatura relativamente constante nos animais homeotérmicos, que é a mesma coisa que endotérmicos, em repouso. No frio, gente, vocês acham que o metabolismo aumenta ou diminui? A vasoconstrição ou vasodilatação periférica? Aumenta ou diminui a transpiração? O que acontece, gente? No frio, a temperatura do ambiente está menor do que a do seu corpo. A tendência é seu corpo perder calor para o meio. Se você perder calor, você precisa manter sua temperatura de 37 graus. Então, seu corpo vai trabalhar pra caramba para deixar você quente. Então, você aumenta o seu metabolismo. Agora, sobre a questão da dilatação ou não dos vasos sanguíneos da periferia. Lembra que eu acabei de falar numa questão? Se você tem um aumento do calibre, né, daquele vaso sanguíneo, você perde calor mais fácil. Então, no frio, você tem que ter constrição para diminuir a perda de calor. E você aumenta ou diminui a transpiração? Você diminui, porque a temperatura do seu corpo não está acima. Lembra que a transpiração é para ajudar a diminuir a temperatura do seu corpo. Pô, já está frio, você não quer diminuir. Tanto que no inverno você faz muito mais xixi, porque aquele líquido que naturalmente poderia estar saindo pelo suor, ele vai ser armazenado, você tem retenção de líquido. E aí você armazena e aquele líquido pode ir para a bexiga e você eliminar na urina. Já no calor vai ser o contrário. No calor você não precisa ter seu metabolismo aceleradaço para manter a temperatura do seu corpo. Até porque a temperatura ambiente ela vai estar quente, né? Então diminui o seu metabolismo, você dilata os vasos sanguíneos das periferias do corpo justamente para ajudar a perder esse calor em excesso e você aumenta a transpiração. Então seria a letra D, tá? Agora uma última questão discursiva da Unicamp, que eu gosto bastante dessa questão. Todos os anos, cerca de 1.500 novos casos de câncer de pele surgem no Brasil. A grande maioria da população brasileira se expõe ao sol sem qualquer proteção. Dessa forma, os dermatologistas recomendam o uso de filtros solares e pouca exposição ao sol entre 10 e 16 horas,
período de maior incidência dos raios UVA e UVB. Os raios UVB estimulam a produção de vitamina D, entre outros benefícios, mas em doses excessivas causam vermelhidão, queimaduras e câncer de pele. Pessoas com a pele mais clara são mais sujeitas à queimadura de sol e ao câncer de pele do que pessoas de pele mais escura. Por quê? Porque aquelas pessoas de pele mais escura, elas vão ter maior produção de melanina do que aquelas de pele mais clara. Quando a gente fala dos melanócitos, todo mundo vai ter basicamente a mesma quantidade de melanócito. Só que pessoas que têm tons de pele mais escuro, negros, né? Os chamadas que é a pele retinte, quando a gente fala de pele negra clara, negra média, enfim, no geral. Tons de pele mais escuros, esses tons eles vão ter uma maior produção de melanina. Então essa melanina ela vai ajudar a proteger o núcleo muito mais do que pessoas de pele mais clara. Então as pessoas de pele mais clara são mais suscetíveis aos efeitos danosos, pois apresentam menos melanina. No caso de pessoas albinas, elas não têm a melanina, é a ausência da pigmentação, tá? Agora, raios UVA, ao penetrarem na derme, podem danificar as fibras e dessa forma causar um envelhecimento precoce. Indique que fibras podem ser encontradas na derme e por que seu dano causa o envelhecimento. Lembra que a gente falou das colágenas e elásticas? Também tem as reticulares. Então, os raios UVA podem danificar as fibras colágenas, elásticas e reticulares e elas são responsáveis, né, pela resistência e elasticidade da pele. Então, dessa forma, a exposição excessiva a essa radiação provoca o envelhecimento precoce da pele. Então, assim, peguem para dar uma estudada também pelo livro de vocês. Se vocês tiverem dúvida, pode falar comigo. Eu vou mandar uma lista de exercício a mais, porque eu achei que tinha poucos exercícios de tecido epitelial. E aí, qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Então, até mais.